Boa noite, quero saudar todos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez com uma live, culto de domingo, culto da família. E gostaria de estar deixando um versículo para todos que estão me ouvindo nessa noite, que está em Lamentações capítulo 3, a partir do versículo 22, que diz assim: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que o atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Olha que palavra maravilhosa. Bom é ter esperança e salvação no Senhor. Qual é a nossa esperança nessa noite? A nossa esperança é que o Senhor venha com a tua bondade, com a tua benignidade e que acabe com todo esse problema da coronavírus. Hoje todos nós cristãos fizemos um jejum. Toda a nação brasileira jejuou em um só propósito, que é para combater o coronavírus, pedindo a misericórdia do Senhor para que Ele desça até a terra com a sua vassoura de fogo e varra para bem longe de toda a nação essa doença maldita que foi enviada por Satanás. Por que você fala que foi enviada por Satanás? Porque aonde se viu fechar as igrejas, fechar os comércios por causa de uma doença terrível dessa que é o coronavírus. Isso não é de Deus, gente, não é de Deus. Mas Deus permitiu para que o seu povo se achegasse mais a Ele. Porque infelizmente muitas pessoas estão muito frias hoje diante de Deus. Estão se esquecendo que Deus é o único que pode nos dar salvação. Então o Senhor permite certas coisas para que possamos ficar mais íntimo dEle. Amém? A Camille vai estar louvando 2 louvores aqui. Eu gostaria que todos ficassem com a gente até o final, que depois o pastor Arnaldo vai estar trazendo uma palavra maravilhosa. Hoje é o primeiro domingo do mês. Na nossa igreja seria Santa Ceia do Senhor, mas não deixamos de cear. A gente fez a Santa Ceia, demos para cada membro da igreja cear junto com a gente. Então você nessa noite que está na sua casa, sinta-se como se você estivesse numa igreja, num lugar para estar adorando a Deus, que a gente vai estar louvando ao único Deus merecedor de toda a honra e toda a glória. Amém? Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não
Jesus. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas no seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder a presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Oh, glória. Deus, aleluia. Louvado seja o Aleluia. nome do Glória, Senhor. glória, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Compartilhem, gente, compartilhem essa live. Quem sabe mais pessoas estão precisando ouvir esses louvores. Então compartilhem em nome de Jesus. Amanheceu, nada pensei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, e mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar: pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto e no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto e no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Glória a Deus, aleluia. Deus conhece a tua estrutura e sabe o que está fazendo.
Volte para o mar alto e no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto e no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, filho, a noite já passou, a tua hora chegou. Pega a tua rede, volte para o mar. Vou te esperar no mar. Oh, não é hora de parar. Deus com teu plano, teu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar, a tua hora vai chegar. Há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto e no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto e no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Glória a Deus. Amém. Enquanto a Camila estava louvando, veio um versículo em minha mente, eu gostaria de estar deixando para todos que estão assistindo. Aleluia. E logo após vou deixar a palavra com o pastor, que se encontra aqui no livro de João, capítulo 6, versículo 37, que diz assim: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Amém. Olha que palavra maravilhosa. Às vezes a gente faz essas lives e as pessoas falam: ai, é coisa para crente, é coisa só para igreja evangélica, para cristão. Não. A live que a gente faz é universal, é para todos que querem. E o Senhor falou na palavra dele que todos aqueles que vêm até ele, de maneira alguma ele vai lançar fora. Talvez você ache que o seu problema não tenha mais solução. Talvez você chegue a pensar: mas para mim não tem mais jeito, eu já fiz tanta coisa errada, eu estou com problema de saúde, eu estou assim, assim. E Deus fala: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se você tem algo nessa noite para oferecer para alguém, ofereça a Deus. Faça um sacrifício para Deus. Qual é o sacrifício que agrada a Deus? Quando você abre o seu coração e se entrega verdadeiramente a Deus. Não fazemos live somente para o povo cristão, uma igreja evangélica, não. O Senhor diz que são todos aqueles que aceitar o Senhor como Senhor e Salvador, todos que vier até Ele, Ele jamais vai lançar fora. Todos quer dizer você, quer dizer seu vizinho, seu amigo, todos. Então, se você tem algo para fazer nessa noite, alguma decisão para tomar, eu estou aqui para incentivar você. Aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus está voltando e Ele vai querer levar toda a igreja. Quem é a igreja? O templo? A casa? Não, você. Você é a igreja do Senhor. Você é o templo do Espírito Santo. É essa palavra que eu tenho para você nessa noite. E eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Passo a palavra para o pastor Arnaldo. A paz seja com todos, amém? Graça e paz do nosso Deus e do seu Filho unigênito, Jesus Cristo Nazareno. Glória a Deus. Hoje eu quero falar um pouco do significado da Páscoa. O que é a Páscoa? Primeiramente, eu quero falar algo aqui. Que na igreja do Senhor eu sou sempre acostumado a dizer com a congregação que frequenta lá com a gente,
que costumam ir. E eu sempre digo que na casa do Senhor a gente deve andar corretamente, não vir atrasado para o culto. Não estamos indo em qualquer lugar. Devemos chegar antes, bem vestido, se vestir corretamente diante de Deus, porque o Senhor é digno que nós tenhamos diligência e decência e ser modelo para com aqueles que nos assistem lá de fora, nos observam lá de fora, porque temos que nos revestir de um Cristo menor e andar segundo a sua vontade, para a glória do Senhor Jeová, o nosso Deus. Amém? Por que eu quero falar da Páscoa? Porque eu acho que é um momento oportuno, um mês oportuno, que a gente vai celebrar a Páscoa. Não essa Páscoa que o mundo celebra, porque a Igreja Católica, ela inverteu, ela substituiu a nossa Páscoa, essa que eu vou falar um pouco hoje, para uma Páscoa que fala de um coelho, de um ovo de Páscoa, de um ovo de chocolate. Nada a ver com o significado que tem a Páscoa. Com qual propósito ela foi criada por Deus, elaborada por Deus, projeto de Deus, para mim e para a sua vida. Então eu gostaria que, se vocês tiverem uma Bíblia em sua casa, você pegasse ela, porque eu quero falar na Bíblia o significado da Páscoa. Como eu sempre digo nas lives que eu faço, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pensa num homem ignorante, era eu, na palavra de Deus. Quando as pessoas vinham falar da palavra para mim, eu, aquele jeitão ignorante meu, eu sempre fui um achólogo, sabe? Eu acho que se assim, que se nós fizer desse jeito, eu acho que Deus, as pessoas lendo o que Deus tinha estabelecido e eu querendo falar que era do meu jeito. Queria até converter as pessoas a achar ou raciocinar como eu raciocinava, ignorantemente. Então, se vocês têm uma Bíblia, abra no livro de Êxodo. Êxodo, segundo livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12, versículo 1. A partir do versículo 1. Jesus Cristo ama vocês. Por isso Ele permite isso. Por isso Ele permite que a palavra chegue até você. E Ele acabou de falar comigo. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Se vier até Jesus, de maneira alguma Ele o lançará fora. Ele é justo e fiel. Entre Deus e o homem, de Deus para o homem, não existe curva, e sim um ponto, dois pontos e uma reta. A palavra de Deus é sim, sim e não, não. Passou disso, jaz do maligno. Amém? Deus não deixa nada oculto. Assim diz, capítulo 12 de Êxodo, versículo 1. Ora, o Senhor falou a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mês será para vós o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10º dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro,
segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, tomá-lo-á juntamente com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de almas, conforme ao comer de cada um. Farei a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho, de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardarei até o 14º dia deste mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tardinha. Tomarão do sangue e poluão em ambos os umbrais e na verga da porta, na casa em que os comerem. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a sua cabeça, com as suas pernas e com a sua frissura, nada dele deixareis, até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei todos os primogênitos naquela terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e sobre todos os deuses do Egito exaltarei o juízo. Eu sou o Senhor. Mas o sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-ei por festa ao Senhor, através das vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Vou repetir esses 2 últimos versículos, 13 e 14. Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por sinal, e celebrá-lo-ei por festa ao Senhor, através das vossas gerações. O celebrareis por estatutos perpétuos, eternamente. Veja a palavra de Deus. Essa é a Páscoa. O Senhor criou a Páscoa como estatutos de Deus. Por isso que Deus abomina. Ele fala para que nós apartemos dos deuses pagãos. Esses estatutos, somente Deus, só o Pai pode receber tamanha honra e tamanha glória. Veja aqui, eu quero começar lá do começo, para que ninguém fique desapercebido ou confuso, porque a palavra de Deus é clara, é eficaz. Amém? Ela vai separar, ela vai dar entendimento para você de toda a ignorância que um dia tentou invadir a sua mente. Sentar na cadeira que é de Cristo.
esse vazio aí, a ignorância não pode assentar. Porque enquanto nós formos ignorantes na palavra e não meditarmos nela, não buscar ela com modelo, com intrepidez, sabe, com ânimo, com vontade, com força, nós não receberemos, não veremos o sobrenatural de Deus. O pai chamou Abraão e estabeleceu uma aliança com Abraão e fez uma promessa sobre a eternidade, sobre abençoar a descendência de Abraão, derramar as bênçãos sobre a descendência de Abraão, que multiplicaria a descendência de Abraão como as estrelas do céu e como multiplicaria com as areias do oceano. É muita coisa. Por isso que hoje nós entramos nessa promessa. Veja por quê. Abraão, quando Deus falou da promessa a Abraão, da descendência, Abraão gerou Isaac. Isaac recebeu essa herança, essa promessa de Deus. Isaac gerou Jacó. Jacó recebeu as heranças de Deus. Jacó gerou os 12 patriarcas, que formou as 12 tribos de Israel. Que coisa maravilhosa, tremenda! Deus está preparando o seu natural para derramar sobre vós o sobrenatural do Senhor. Aleluia! As 12 tribos de Israel, dos 12 patriarcas, dos 12 filhos de Jacó, esses, quando José, ele tinha um jovem sonhador, e ele dizia para os seus irmãos os seus sonhos. Quero resumir o máximo, igreja. Os irmãos dele, esse José é aquele irmão que jogou ele num poço para falar para seu pai depois, levando a sua túnica, que as feras do deserto tinham comido e sobrou somente a túnica. Depois pensaram melhor, vinha vindo o pessoal ali do Egito e eles falaram: vamos vender José. E ele vai embora para lá e pelo menos a gente não tem o sangue dele nas nossas costas e vamos vender ele, nunca mais o veremos. Vendeu ele como escravo. Potifar, um general do Egito, comprou ele, capitão, comprou ele como escravo e colocou ele na sua casa. Potifar, vendo que José era abençoado por Deus, colocou ele como mordomo na sua casa. Tudo onde José punha a sua mão prosperava. Aí a mulher inventou que ele tentou se aproximar dela, se envolver com ela. Vou resumir para todos que estão me assistindo. Então pegou José e encerrou ele na prisão. Lá na prisão o rei teve sonhos e Deus deu a interpretação do sonho para José. E José acabou se tornando governador do Egito. Aleluia! Tudo projeto de Deus, plano de Deus. Não é porque hoje a sua realidade é esta. Eu não sei o que você está passando, o seu casamento está vivendo, mas o inimigo veio para assolar. Lembra João 10:10? Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas tem uma vírgula aí. E depois disso diz: mas eu, Jesus dizendo, vim para que tenham vida e as tenham em abundância. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor Jesus. José revelou, interpretou o sonho e foi colocado como governador. Por quê?
veio uma fome sobre a terra. E José, pelo Espírito do Senhor que era com ele teve a sabedoria. E Faraó colocou ele como governador, porque ele ia saber ministrar. Dali ia sair toda a comida para todos que viessem buscar. Olha só como que Deus é tremendo. Na terra de seus pais também veio essa fome, mas ficaram sabendo que haveria comida no Egito. E os seus irmãos, aquele que vendeu ele para o povo do Egito, para Potifar, veio até a terra do Egito a mando de Jacó para buscar comida. E quem que eles encontram lá? José. Vou resumir mais, porque eu quero concluir isso daqui. José mandou buscar o seu pai e toda a sua parentela, que no total a Bíblia diz que era 70. Os 12 e mais 70 que já tinham gerados ali, 70. Era o povo de Jacó, a descendência de José, de Isaac, Abraão. Vamos entendendo. E desses 70, este povo ficou perecendo no Egito, porque José, com o tempo, morreu. E entrou outro faraó, não aquele amigo de José, outro faraó, e cresceu os olhos no povo hebreu. E esse povo hebreu, ele escravizou de uma maneira que aquele povo se triplicou dos 70 para milhões. Era um povo muito grande. Ele falou: se eu escravizar este povo, eu serei grande. O faraó pensou grande: eu serei o maior rei do mundo. Mas Deus, nessa época, levantou um libertador, Moisés. É onde eu li aqui. Olha para você ver, é onde eu li aqui. Veio até ali. E Moisés, Deus, o Pai, através de Moisés, desse libertador, Deus, através dele, retirou o povo do Egito. É onde eu mostrei aquela passagem. Páscoa. No hebraico, traduzido, Páscoa é Pessar. Pessar, Páscoa, significa passar por cima. Deus dá ordem a Moisés, a cada família, Moisés: você manda matar um cabrito, sem mancha, sem mácula, sem nenhum defeito, ou um cordeiro, um carneiro, mata e pega o seu sangue. De cada família que matar o cordeiro, uma família de 4 pessoas é pequena para um cordeiro de 1 ano, então junta com a outra família próxima da sua casa, com mais 3, 4 pessoas, uma família que dê para todos comerem, segundo a matemática, o que cada um come, e comam daquele cabrito, daquele carneiro, daquela ovelha, e o seu sangue você passa nos umbrais da casa, nas vergas da porta, e vai acontecer que o Espírito do Senhor, o juízo de Deus, vai vir sobre o Egito e vai ferir todo o primogênito do Egito. De todo o Egito, dos homens e também dos animais. O juízo de Deus sobre todos os deuses do Egito.
Olha o que o significado da Páscoa, o que é uma coisa séria, é um estatuto estabelecido por Deus, que não pode ser violado, corrompido, é uma lei. Ninguém pode mudar uma vírgula, mexer em um tio. E mané ovo, dê ovo para os seus filhos, todos os dias do ano, chocolate, todos os dias do ano, 364 dias do ano, dê chocolate para o seu filho, não tem mal nenhum. Muito chocolate, você sabe que tem mal sim, tudo que é excesso. Mas no dia da Páscoa do Senhor, celebre a Páscoa do Senhor. Significa este sangue derramado do cabrito inocente, sem defeito, sem mancha, sem contaminação, que foi aspergido nos umbrais da porta, porque Deus ia ferir todo primogenitura, todo primeiro filho de cada família. Significa que toda a família do Egito ia ter um velório. O primeiro filho da família ia ser ferido por Deus. Deus ia vir com seu juízo. Falar nisso, estamos numa campanha maravilhosa de Deus. A igreja Seado de Paraísolândia. O presidente da igreja, José, o apóstolo José, teve uma visão de Deus, uma revelação de Deus. Esta Páscoa que estamos celebrando aqui, vou falar para ela que foi transferido, foi substituído pela ceia do Senhor. Eu vou explicar já certinho para você não se confundir o que é de Páscoa para a ceia do Senhor, que Deus, o próprio encarnado, o Verbo se fez carne e estabeleceu a ceia do Senhor. Não praticamos mais a Páscoa para nós é a ceia do Senhor. O apóstolo José recebeu de Deus. Nessa pandemia, a nossa igreja está ceando, tomando a ceia do Senhor todos os dias. Lembra aqui, versículo 13 e 14, passar o sangue aspergido na porta, nenhuma praga invadirá sua casa, entrará na sua tenda, nenhum mal lhe sucederá, nenhum juízo de Deus vai vir sobre a sua vida. Por quê? Porque o sangue do Cordeiro está lá. Então, Páscoa significa isso. E isso nós estamos fazendo todos os dias. Até o dia 5, hoje, dependendo do que acontecer amanhã, vamos dar continuidade. Continuar até que caia por terra esse coronavírus. Em nome do Senhor Jesus. Mas Deus estabeleceu essa Páscoa. Então, no dia da Páscoa, celebramos não a morte do Cordeiro, não, o sangue, não, a libertação, porque quando passou isso, nós lemos aqui, foi a última, na 10ª praga que Deus enviou ao Egito, que era a mortandade do primogênito do Egito. O povo hebreu pegou para si e obedeceu a palavra que foi dada a Moisés, e mataram o cabrito, o carneiro, e passaram nos umbrais o sangue. Então a ira de Deus, quando veio sobre a casa dos hebreus, do povo de Deus, viu aquele sangue, então a ira emplacou ali naquele sangue. Por quê? Porque um animal foi oferecido no lugar daquela família. Então a ira de Deus passou por cima, o furor de Deus, o juízo de Deus passou por cima. Páscoa, hebraico, pesar, passar por cima, a ira de Deus passou por cima. Nenhum mal sucedeu, nenhuma praga veio à casa dos hebreus, do povo de Deus. Por quê? Obediência. Não tinha chocolate na porta, não tinha um ovo, não tinha um coração,
mas tinha o sangue num cordeiro inocente, que ele creu na palavra de Deus. É simples. Aí eu quero ler isso. Deus pediu para que fizesse perpetuamente, de geração em geração, porque a tendência do homem é receber hoje uma palavra e até o neto já esqueceu, já não se lembra mais. Como que é mesmo? Então Deus pediu para que de geração em geração fosse mantida esta lei, esse estatuto de Deus, de geração em geração. A Bíblia nos ensina assim, ensina os seus filhos, enquanto é criança. Olha aqui em cima, aqui, que criança maravilhosa, meu neto, nesse quadro aqui em cima, aqui. É o meu neto, amo muito, graças a Deus, tenho 5, são todos abençoados por Deus, guardados por Deus. Quando Deus fala, ensina os pequeninos no caminho que ele deve andar. Por quê? Porque quando eles crescer, não desviarão da palavra, eles saberão. O que seus filhos estão comemorando hoje, vai comemorar domingo que vem? É o chocolate? É o ovo da Páscoa? É o coelhinho que ele vai olhar lá e vai celebrar, vai festejar? O qual a católica, tanto na Páscoa, que substituiu pelo ovo, também no Natal, que é o Papai Noel. O que você está ensinando para o seu filho? Pense bem, pense bem. Continua lendo aqui o livro de Êxodo, capítulo 12, ele vai instruir você. A Bíblia não deixa ninguém nécio, não deixa ninguém sem entendimento. Antes, ele vai revelar tudo que está oculto. Oculto por quê? Porque você não buscou, nossos pais não nos ensinou. Eu, quando eu era pequeno, até meus 33 anos, de todos que eu conheci, nunca pregou nada para mim, a não ser o juvenil. O Nena, trabalhou comigo na usina Costa Pinto, o único que veio pregar o evangelho para mim. E eu, na minha ignorância, eu resisti tanto. Ele levava, ele estava comigo, ele estava pregando, ele semeava esta palavra que eu estou semeando hoje. Graças a ele, Deus veio e deu crescimento naquela semeadura que ele lançou em mim. E hoje estou aqui pregando tudo aquilo que ele pregou para mim. Aleluia! Eu agradeço, eu louvo e exalto o Senhor pela vida do Nena, do juvenil. Obrigado em nome do Senhor Jesus. Obrigado em nome do Senhor Jesus. Minha vida foi transformada para a honra e glória do Pai. Nenhum desses outros amigos meus nunca falou uma palavra dessa para mim. Como que eu ia conhecer a verdade? Como que a verdade ia me libertar se ele não tivesse lançado a boa semente? Eu tinha uma vida de promiscuidade, uma vida dissoluta, uma vida de prostituição, de drogas. Misericórdia, o sangue de Jesus. É isto que eu celebro. Deus ter tirado eu dessa escravidão. Mas isso é escravidão. Experimente para você que está nesse vício, experimente sair por conta própria. 1 mês, 2 meses, você está de volta. Como Jesus fala na Bíblia, o cachorro, ele sente aquela dor na barriga, ele come aquela grama, vai ali, solta, vomita tudo, aquele mal que estava oprimindo, fazendo mal para ele. Mas ele dá uma voltinha ali, esquece daquela dor, volta no próprio vômito, come tudo de novo. Você tira um porco do lamaçal, do meio do chiqueiro ali, lava ela inteirinho, dá um lustre, deixa branquinha, mas você solta o porco onde ele vai? Lá. Então você precisa do sangue do Cordeiro de Deus. Este sangue que eu recebi na minha vida foi para a remissão dos meus pecados, me tirou dessa corrupção, dessa promiscuidade, da concupiscência da carne, e me colocou nesta maravilhosa luz no reino de Deus. Aleluia, louvado seja Deus, glórias ao nome do Senhor Jesus.
Mas eu vim falar para você sobre a Páscoa. Isso é Páscoa. Então, o povo não celebrava a morte do carneiro, não. É a retirada, porque depois disso o faraó libertou o povo, deixou o povo embora. E através de Moisés, Deus tirou, atravessou o Mar Vermelho, lembra? Aí ele feriu todo o exército de faraó, as águas caíram sobre eles. A terra seca que ele atravessou no meio do Mar Vermelho, com todo o seu povo, o povo acabando de atravessar, ele soltou as águas em cima do faraó, em cima dos seus exércitos. Lanças, espada, carruagem, armaduras foram todos submersos pelas águas, mortos, feridos pela ira do Senhor. Antes tivesse ficado quietinho lá, mas se arrependeu, foi atrás do povo de Deus, vai mexer com aquilo que é de Deus. Cuidado, você que fala do povo de Deus. E outra coisa, acautelai-vos, porque o povo de Deus é o único que intercede por você. Enquanto você fica maldizendo o povo de Deus, Jesus nos ensina a orar por aqueles que nos perseguem, que nos maldizem, que nos maltratam. Oramos por você, clamamos por você, para a sua salvação. Porque na minha ignorância, em outros tempos lá atrás, eu era como você, maldizia também. Mas graças à oração desse povo, do povo de Deus, hoje eu estou aqui. Em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Jesus ainda é descendência, porque Davi, Josafá, José, Maria, nasceu Jesus. E Jesus morreu na cruz por nós. Olha aqui, eu quero que você abra, para você entender um pouquinho melhor. Porque tem o primeiro Adão, que é alma vivente. O primeiro homem, feito por mãos de Deus, do barro, formou o homem. Pelas mãos de Deus. E Deus soprou alma vivente nele. A essência de Deus. Era um bonecão de barro. E Deus soprou a essência de Deus. Deu vida a ele. Este homem pecou. O inimigo, com a sua astúcia, levou ele à desobediência. Então, ele foi tirado da terra que foi dada por Deus para ele. Foi lançado fora do jardim do Éden, por desobediência. Abra no livro de São Lucas, no Evangelho de Jesus Cristo, no livro do apóstolo São Lucas. Mateus, Marcos, Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, São Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 7. Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 7. A morte substitutiva de Jesus Cristo no Calvário, ele transformou a Páscoa, que era celebrada todo ano pelos judeus, ainda hoje, os costumes judaicos ainda continuam para muitos, mas os libertos, os que receberam Jesus, hoje é ceia do Senhor. Eles matavam um cabrito todo ano para expiação do seu pecado. Pecava o ano inteiro. Aí ia lá, oferecia conforme o tamanho do seu pecado. Oferecia um cabrito, outro novilho, outro uma manada de ovelha, outro uma manada de novilho, de bois. Alguns pombinha, rolinha, dependendo do seu nível, da sua classe financeira também. Então olha aí como que foi substituído a Páscoa pela ceia do Senhor. Lucas 22, versículo 7, diz assim o Senhor Jesus Cristo: Ora, chegou o dia dos pães ázimos. Pães ázimos significam um pão sem fermento. Quem conhece a palavra de Deus sabe
que o fermento leveda, faz com que o pão, a massa cresça. Então, o ázimo não tem fermento, é sem pecado. O fermento na Bíblia significa pecado, levedar, para que a massa toda não seja levedada, você não cresça no seu pecado, o pão é ázimo, somente o pão, só a massa, amém? Ora, chegou o dia dos pães ázimos, em que se devia imolar a Páscoa, matar o cordeiro, macho de 1 ano, para expiação do pecado. E Jesus enviou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. Perguntaram-lhe eles: onde queres que a preparemos? Respondeu-lhe Jesus: quando entrardes na cidade, sair-vos-á ao encontro um homem, levando um cântaro de água. Segue-o até a casa em que ele entrar. E direis ao dono da casa: o mestre, Jesus Cristo. Deixa eu achar onde eu parei aqui. O mestre manda perguntar-te: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará num grande cenáculo, galpão, mobiliado. Fazei os preparativos. Aí fazei os preparativos. A hora que o homem da casa mostrar o cenáculo, você vai lá e faça os preparativos da Páscoa. Foram, pois, então eles vos mostrará um grande cenáculo, mobiliado. Aí fazei os preparativos. Foram, pois, e acharam tudo como lhe dissera e prepararam a Páscoa. Tudo quanto Jesus tinha lhe dito, lhe falado, o homem fez, mostrou para ele. E eles foram lá e prepararam o cenáculo, prepararam a Páscoa. Olha o que Jesus falou. E chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os disse: desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes da minha paixão, antes da obra, da missão que ele veio concluir, que era a morte vicária. Ele veio para morrer por você e por mim na cruz. Pois vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, havendo recebido um cálice e tendo dado graça, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que desde agora não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Não é mais a Páscoa. A Páscoa é a ceia do Senhor. Fazei isto, é o meu corpo, o pão, que simboliza o corpo de Cristo, é o meu corpo, que é partido por vós, é dado por vós. E fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois da ceia, de comer o pão, tomou o cálice, o suco de uva, não é só a hóstia, o suco de uva, semelhantemente, dizendo: este é o cálice e o novo pacto em meu sangue, que é derramado por vós.
Está vendo? Jesus foi entregue na mão dos fariseus, dos mestres da lei, dos romanos. E ele pereceu em meu e em seu lugar. Isaías 53, leia, que coisa linda. 700 anos antes da vinda de Cristo, desse dia que eu estou lendo aqui, 700 anos antes, Isaías, o profeta Isaías profetizou isso, que Jesus havia de padecer por mim e por você. Eles prenderam Jesus, socaram Jesus, cuspiram em Jesus, ofenderam, escarneceram a palavra. Por que a palavra? Porque Jesus era verbo. João 1:1 diz assim, ele era verbo, no princípio ele era verbo. No princípio o verbo estava com Deus. No princípio o verbo era Deus. Ele se fez carne. O verbo se encarnou. Ele nasceu da mulher. Pelo poder de Deus, ele nasceu da mulher. E Cristo, o Messias, o Cristo, o próprio Deus, encarnou em Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Por isso, o primeiro Adão pecou. O segundo não é mais uma alma vivente, é um espírito vivificante. Lembra quando o João Batista disse lá, na palavra, ele estava batizando os discípulos, as pessoas, que pelo arrependimento nas águas do batismo, e ele disse, eis o Cordeiro de Deus. Todos olharam. Aquele que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo. Era o Cordeiro vivo que desceu do céu para morrer, perecer por mim e por você. Igreja, essa morte foi substitutiva para mim e para você. Você acha que nós merecemos o perdão de Deus? Esse favor, graça, é favor imerecido. Nós não merecemos. Por isso que fala, não é pelas suas obras. Lembra o papai e mamãe? Papai e mamãe fala, não mata, não roube, não faça isso, não faça aquilo. Deus fala assim, não é pelas suas obras que sois salvos. Senão, não precisava Jesus vir e morrer uma morte horrível do jeito que foi, sofredora do jeito que foi, vicária. Não precisava ser daquele jeito. Se você pudesse se salvar a si mesmo, pelas suas obras. Mas não é pelas obras. É dom gratuito de Deus. É graça. Dom gratuito de Deus. Favor imerecido. Nós não merecemos, mas Deus, com seu amor incondicional, que até nos constrange olhar para o amor de Deus, nós no pecado, no lamaçal, um distúrbio mental, enfincado na corrupção, ouvindo só os conselhos dos ímpios, dos pecadores, e não ouvindo a voz do Criador. Esta é a voz do Criador. Ah, mas o pastor que está falando, o pastor que está falando, mas eu estou lendo a palavra dele. E esse que crer nesta palavra será salvo. Não somente o que crê, mas toda a sua família. Porque a luz que vai brilhar em você, que vai habitar em você, vai resplandecer em todos que estão em sua volta. Amém? Oh, glória, amo falar sobre isso. Poderia ficar a noite toda aqui, falando do amor de Deus. E Jesus, ele fala sobre as suas feridas, lá em Isaías 53. Ele levou sobre as suas pisaduras. As pisaduras de Cristo significam o Evangelho. Tudo o que ele viveu, nós devemos acompanhar, porque são aquelas pisaduras de Cristo para a cruz do Calvário, onde ele foi crucificado, nós fomos sarados. Nas feridas dele foi levado, sabe, chicotada, naquele chicote, naquele reio, naquelas cordas, tinha estilhaço, pedaço de estilhaço de aço e pedaço de chumbo. Então, conforme batia no Senhor, dilacerava.
Aquilo arrancava uma profundidade de um dedo e meio. O corte, frente, lado e trás. Sobre essas feridas, levou todas as nossas dores, as nossas enfermidades. Como pode colocar outra pessoa para interceder por nós? 1 Timóteo, capítulo 2 fala: não há um intercessor entre o homem e Deus, senão Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ninguém pode chegar ao Pai senão pelo Filho. Por Jesus ninguém vem ao Pai senão por mim, diz a palavra de Deus, Jesus. E é tão maravilhoso aprender da palavra, para poder ensinar os filhos. Deus se importa tanto com o meu filho, com o seu filho, com você quando era pequeno, mas nossos pais nunca nos ensinou, eram ignorantes. Muitos na nossa geração nem sabiam ler. Mas Deus é misericordioso, Ele é longânimo, Ele tem esperado. Não é que não existe, Ele tem esperado pela sua longanimidade, benignidade, íntima compaixão, até o dia de hoje, para que você venha até Ele, torne-se a Ele, para que Ele possa se tornar a vós. Ele ama você, ama a sua família. Você, a sua família é projeto de Deus. Deus quer abençoar sobremaneira a sua vida. Olha, eu vou deixar o meu zap aí, sempre minha filha deixa aí no final, aí o meu zap. Ah, pastor, eu gostaria que viesse ministrar, porque a gente está levando o pão da vida. Jesus, quando Ele multiplicou o pão e o peixe, Ele atravessou, Ele distribuiu para o povo. Ele fez o milagre da multiplicação do pão e peixe. Aí Ele atravessou do outro lado do mar da Galileia. E um povo seguiu Ele e correu atrás dele. E quando encontrou, falou: Senhor, estamos procurando o Senhor. E Ele disse assim: olha, vocês buscai o pão que perece, vocês estão em busca do pão que perece. Por quê? Porque ficou sabendo que tinha um padeiro no deserto, um homem que eles queriam tornar rei. Por quê? Porque dava pão para todo mundo, peixe, o rei que nós estamos precisando. Ele falou: esse pão perece. Vê Moisés com seu povo, o maná que Deus mandou, o poder de Deus, o maná. O povo comeu, mas todos pereceram, morreram. Tem que vir a mim. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Palavra dura, mas esse pão vivo eu estou levando na casa de todos que me chamam. Lembra o que a pastora falou no começo, na introdução da palavra? O pão vivo. Esse eu estou levando na casa. Chama eu no zap. Marca um horário. Só de quinta-feira e de domingo, das 7 em diante, que eu não posso ir visitar na casa de ninguém. Mas o restante, todos os dias, após as 6 horas da tarde, eu estou disponível. Segunda, terça, quarta, sexta e sábado, eu estou disponível para levar essa mensagem na sua casa. Essa bênção, essa luz, com o qual vai dissipar todas as trevas e vai ensinar você a sair da escuridão para essa maravilhosa luz. É só piscar eu no zap. Amém? E Deus, Jesus Cristo, Ele foi até a cruz do Calvário. Foi crucificado lá. É isto que nós celebramos hoje, na Páscoa. O seu sangue foi derramado. Expiou os nossos pecados. Mas celebramos a morte de Cristo, a ressurreição. A morte e a ressurreição. Se Jesus não tivesse morrido, se Ele tivesse ouvido as orações dos ímpios, dos incrédulos, dos pecadores, que diziam assim: ué, salvou a tanta gente, por que não salva a ti mesmo? Desce daí. Se Ele tivesse descido daquela cruz, nem eu nem você conheceríamos a vida eterna. Jamais sairíamos da corrupção desse mundo.
Jamais seríamos perdoados por outrem. Não existe ninguém que poderia fazer o que ele fez. Mas ele, por amor de ti e de mim, e de todos aqueles que receberam essa palavra e chamar Jesus na sua vida, por amor de você e de mim, ele não desceu. Ele tomou até a última gota daquele cálice, da ira de Deus. Aplacou sobre ele. Por isso que ele disse: por que me desamparaste, Pai? O Pai não desamparou. Afastou dele este momento negro na vida de Jesus. Afastou dele, porque Deus não habita onde há pecado. E todos os nossos pecados estavam sobre ele. Todos os nossos delitos, concupiscência, estava sobre Jesus. Deus apartou dele. Mas quando ele desceu da cruz, foi sepultado, o Cristo desceu e foi, matou o corpo, né? O corpo. Mas o Cristo desceu até as profundezas do inferno, tomou a chave do inferno e da morte, ressuscitou no terceiro dia e disse assim: agora quem escreve a história de todos aqueles que creem em me receber sou eu. A sua história não é mais Satanás que escreve, é Jesus Cristo. Se você hoje o chamar para fazer parte da sua vida, ele vai limpar o templo. Você é morada do Espírito Santo. A bebida não pode assentar aí. Sabe esse vazio que você sente aí? Essa cadeira, quem pode ocupar é somente Jesus. Ele pode ocupar essa cadeira. Em mim, enquanto ele não estava aqui, as drogas faziam festa. A prostituição fazia festa. Levava eu por lugares escuros. Risco. Colocando em risco a minha vida sempre. Por quê? Porque eu estava em trevas. Minha mente estava obscura. Minha visão espiritual estava cega. Não entendia nada disso. Até o momento que eu falei: eu quero. Jesus, entra na minha vida. Muda a minha história. Ei, lembra que eu falei? Eis que ele está à porta e bate. Se você abrir a porta, ele entrará e ceará contigo. Ele está batendo agora. Se você abrir aí, o que ele fez na minha vida, ele vai fazer na sua. Ele vai transformar a sua vida. Vai restituir seu casamento, o seu lar, os seus pais, os seus filhos, os seus irmãos, os seus vizinhos, os seus relacionamentos, a sua situação financeira. Deus vai restituir. Creia nesse Deus. Ele é mais, muito mais do que esse Deus que as pessoas ouvem dizer. Ele é vivo. Ele quer falar com você. Antes de vir para cá eu estava falando com ele. Garanto para você, ele é mais vivo do que eu e você. Eu estava conversando com ele. E ele tem sonhos melhores do que os seus. Projetos, objetivos maiores que os seus para você. Creia nesse Deus. Chame eu na sua casa. Eu irei com prazer. Pastor, mas como não? É dom de Deus. É gratuito. É graça. Favor imerecido é de Deus. Ele quer curar. Ele quer restabelecer a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Ele quer abrir porta. Essas portas que se fecharam de emprego para você, ele quer abrir. Ele quer escancarar essas portas. Quer tornar você próspero. Como que um filho do Deus vivo, do dono do ouro e da prata, pode viver uma vida miserável, de pobreza? Não pode. És herdeiro de Deus e co-herdeiros de Cristo. Oh glórias, aleluia! Santo e poderoso é o Evangelho de Cristo. Amém? Então eu quero chamar a minha filha aqui, a Camille. Camille, por favor,
Eu não sei como mexe aqui, eu quero encerrar isso aqui com uma oração para você. E você que crê, faz assim com a mão, para receber, em nome do Senhor Jesus, com as palmas viradas para cima. E Deus vai derramar sobre a sua mão bênção sem medida. Pai, eu rogo a Ti agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, abra a janela do céu e derrama a bênção sem medida na vida dessas pessoas. Abra o entendimento, abençoa sobremaneira. Pai, abre a visão espiritual, a audição espiritual. Tira o coração de pedra, põe um coração de carne, adorador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que o Senhor seja glorificado, exaltado no Filho, em nome de Jesus, e nos adote, não só a mim, mas a todos quanto me ouvem e o recebe agora como filho. Escreva-os no livro da vida e tire deles a iniquidade, o pecado, em nome de Jesus, e por dentro e por fora, cura-o, restitua-o, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.